Então vamos conhecer agora, né, os principais atendimentos e doenças em primeiros socorros que a gente pode se deparar no nosso dia a dia, né, principalmente dentro de um espaço confinado, mas também em situações rotineiras aí, né, em outras atividades que a gente também pode encontrar, né? Então, o primeiro passo é o que a gente acabou de falar aqui, de tratar, né? Saber fazer essa análise primária e secundária. Então, está determinando se essa vítima está consciente ou inconsciente, né? Está buscando o batimento, a pulsação ali, respiração e fazendo, quando a vítima consciente, uma entrevista objetiva ali, né? Está buscando, observando na vítima possíveis lesões, fraturas, sangramentos, né? Detectar se realmente aquela vítima que está acordada, de olho aberto ali, se ela está consciente ou não. A partir daí é que a gente vai começar a aplicar as técnicas aí de primeiros socorros, então que a gente vai ver daqui para frente, né? Então, primeira coisa é identificar a situação, né? O tipo de ocorrência que eu tenho ali. Então, o que aconteceu, né, para aquela vítima estar naquele estado? Então, é uma asfixia, é uma intoxicação, é um incêndio, é uma queimadura, é uma queda de altura, é um mal súbito, ela passou mal ali. Então, qual é o tipo de ocorrência, né, e qual é o estado daquela vítima? Consciente, inconsciente, né, tem batimento, tem respiração ou não, para eu estar determinando quais serão as técnicas que eu vou utilizar daqui para frente. Então, é isso que a gente vai visualizar agora. Então, um dos casos que a gente pode se deparar no espaço confinado é a intermação. Ocorre devido à ação do calor em lugares fechados e não arejados, com intenso trabalho muscular. Então, fundições, padarias, caldeiras, espaço confinado propriamente, fornos. Então, é aquela situação onde o trabalhador ele fica exposto, né, a uma temperatura elevada, né? Normalmente é um local que não vai ter ventilação adequada, é um local onde o trabalhador vai transpirar muito, né, vai perder muito líquido. Então, se não tiver os cuidados adequados aí, se não tiver pausas programadas, para descanso e reidratação, né, o trabalhador pode sofrer esse tipo de intermação, né, esse tipo de problema que vai gerar consequências graves aí, né, podendo levar a desde espasmos musculares, né, a câimbras até desmaios aí e propriamente a morte também. Então, uma situação que a gente pode se deparar, né, em alguns espaços confinados, e a gente tem que estar prevendo isso também lá na nossa PET, né? Então, de que maneira eu vou proteger os meus trabalhadores quanto a essa informação, né? Quanto a essa intermação, de que maneira a gente vai fazer pausas programadas, se a gente consegue ventilar o local, refrigerar um pouco, melhorar aquelas condições ou não, né? Eu preciso garantir a segurança desses meus trabalhadores, né? Quais são os principais sintomas aí, então, né, da intermação? Então, temperatura do corpo elevada, pele quente, avermelhada e seca, né? A pessoa pode ter diferentes níveis de consciência ali, né? Pode estar perdendo a consciência, ficar semiconsciente, falta de ar, desidratação, dor de cabeça, náusea, tontura, insuficiência respiratória. Então, pode estar causando aí vários agravos à saúde daquela vítima, né? Pode estar gerando cãibra também. Então, é uma situação que a gente precisa estar sempre atento, estar verificando lá, né, na NR15, né? Então, vai ser mais uma norma que vai nos auxiliar aí para estar verificando qual é o limite de tolerância para calor, né? Até que temperatura o trabalhador pode ficar exposto lá no seu local de trabalho e por quanto tempo, né? Então, a gente precisa verificar
quais são as medidas que a gente tem de controle, né, para evitar esse tipo de lesão, né, que pode levar aí a desidratação, a dor de cabeça, náusea, tontura, desmaio, né, até propriamente a morte também, né? Então a gente precisa sempre estar cuidando para evitar chegar nesse ponto. E aí a gente vai ter também, né, a maneira de atender essa vítima, né? Então, se aconteceu, existem técnicas, né, para que a gente consiga melhorar essa condição. Então, remover a vítima para um lugar fresco e arejado, né? Então, retirar ela do espaço confinado, baixar a temperatura do corpo de modo progressivo, né, aplicando compressas de pano úmido com água, mantê-la deitada com o tronco ligeiramente elevado, né, avaliar nível de consciência, de pulso e respiração e encaminhar para o atendimento hospitalar. Então, o primeiro passo nesses casos é estar retirando a vítima do local, né? A gente permanecer com a vítima lá dentro do espaço confinado, que tem uma temperatura elevada, tanto para a vítima como para os socorristas. Isso só vai se agravando aí, só vai piorando a situação. Então, o primeiro passo é retirar imediatamente a vítima do local. E aí eu vou buscando baixar a temperatura do corpo dessa vítima de forma progressiva, aos poucos, né? Eu tenho que tomar cuidado para não acontecer um choque térmico ali também. Então, aquela vítima está com o corpo numa temperatura elevadíssima, eu não posso colocar ela do lado de fora ali e colocar lá embaixo de um chuveiro, colocar ali, dar um banho nela de mangueira. Isso vai acabar provocando um choque térmico aí, e aí a gente pode agravar ainda mais a situação. Então, aos poucos, né, vamos retirar a vítima, deixar ela num local arejado, né, um local ventilado, e vamos colocar aos poucos ali alguns panos úmidos, né, na cabeça da vítima, para ela ir aos poucos retomando essa temperatura adequada, né? Procurar também sempre estar levando a vítima para o atendimento hospitalar. Vou estar verificando o pulso, o batimento dela também, para ver se está agitado, se está devagar ali, como é que está esse nível de consciência dessa vítima, e aí vou, né, ou aguardar o atendimento especializado ali chegar, o resgate, o SAMU, o bombeiro, ou a empresa mesmo pode providenciar esse encaminhamento dessa vítima lá para o hospital. Chegando lá, né, ele vai ser examinado, com certeza vai ser reidratado ali, né, para estar retomando aí as suas condições físicas naturais, né, normais. Então, mais uma vez, isso vai começar lá atrás, vai começar lá na prevenção, né? Verificar, bom, vou fazer o trabalho num espaço confinado, que eu vou ter um calor excessivo lá dentro, é um forno, é uma caldeira, que eu vou precisar acessar, né? E vai ter uma alta temperatura lá dentro. Então, verificar até que ponto isso é seguro, até que ponto isso é saudável para o trabalhador. Se não tem condição de segurança, eu evito para não chegar nesse ponto, né? Então, vão existir algumas medidas de controle aí, como ventilar o local, se for o caso, desligar o equipamento e aguardar essa refrigeração, né? Baixar a temperatura, enfim, medidas técnicas e administrativas que precisam ser tomadas para minimizar esse efeito. Mas mesmo assim, se acontecer, né, por algum descuido, por alguma falha no processo, houver aí a internação, a gente precisa saber quais são os sintomas e também quais são as técnicas a serem utilizadas aí. Então, retirar a vítima imediatamente daquele local, manter no local arejado, ventilado, e aí aos poucos está buscando refrigerar o corpo da vítima, né? Baixar aquela temperatura. Então, um paninho molhado ali, vou trocando sempre, colocando na cabeça da vítima, mantenha ela calma ali, né? Vejo se ela está consciente ou não, e aí vou levar para o atendimento médico especializado, vou levar lá para o hospital, né? Para
para o pronto-socorro para fazer esse atendimento de internação. Outra coisa que a gente pode se deparar, não só dentro do espaço confinado, né, mas em qualquer lugar, mas também no espaço confinado, é o desmaio. Então, o desmaio é a perda súbita e temporária da consciência e da força muscular, geralmente devido à diminuição de oxigênio no cérebro, tendo como causas hipoglicemia, fator emocional, dor extrema, ambiente confinado, entre outros, né? Então, por uma série de motivos aí, a gente pode sofrer um desmaio, né? Normalmente, um desmaio é um aviso do cérebro para o nosso corpo. Então, quando a gente tem algum problema mais agravante aí, né, o cérebro ele apaga a gente, né? Então a gente tem esse desmaio para poupar energia, né? Porque a gente está com algum outro problema mais grave, então ele vai apagar, né? Vai ocorrer o desmaio para que ele foque a energia para aquele local que está com algum problema maior. Então normalmente, às vezes, na hora de um acidente, de um susto grande, a gente sofre um desmaio. Se a gente não se alimentou direito, né, a gente tem a hipoglicemia, então baixou muito os níveis de açúcar no nosso corpo, né, a gente teve uma hipoglicemia, ele vai nos apagar também para preservar a energia. No caso, por exemplo, também, né, de coma alcoólico, né, a gente começa a beber, chega um momento que o cérebro fala, não, eu vou apagar esse cara aqui, porque senão ele vai me matar. Então, acaba tendo o desmaio ali também. Então, normalmente o desmaio é sinal de que a gente está com algum outro ponto ali do nosso organismo que está com um problema grande, que está com um problema maior. Então, o cérebro vai desligar a pessoa ali, né, para poupar energia, para focar nesse outro problema. E isso pode acontecer também, né, dentro do espaço confinado por diversos motivos, né? Por falta de oxigênio, né? Por internação, né? Por calor, por uma queda de altura, enfim, diversas situações dentro do espaço confinado podem propiciar aí um desmaio. Então, quais são os principais sintomas aí, né? O que vai estar demonstrando que a gente pode ter um desmaio? Normalmente, começa a ter uma tontura, uma sensação de mal-estar, né? O pulso pode estar rápido ou fraco, respiração, né, em ritmos variados, tremor na sobrancelha. Então, normalmente, segundos antes da vítima sofrer o desmaio, ela começa a apresentar alguns sinais ali, já dá uma tontura, a vítima está gelada, está com uma transpiração excessiva, né? Então, são alguns sinais que o nosso corpo nos mostra, nos dá, indicando ali que a gente está com algum problema e aí ocorre o desmaio. Ocorrendo o desmaio, é muito comum aí que as pessoas se apavorem e aglomerem em cima daquela vítima ali, né? Junta 4, 5 ali, desmaiou, e aí tenta ficar levantando a vítima, jogando água na cara, achando que é o piripaque do Chaves, dando tapa na cara da vítima para ver se ela volta. Tudo isso está equivocado, está errado, não é esse o procedimento, né? Não é dessa forma que a gente vai trazer essa vítima de volta, né? Para isso a gente vai ter outras técnicas, né? Então, a gente vai colocar essa vítima em um local arejado e afastar os curiosos. Então, primeira coisa, né? Remover a vítima do local. Então, tiro ela de lá do espaço confinado, levo ela para um local arejado, para um local ventilado, que vai ter uma boa ventilação ali, quantidade de oxigênio para ela conseguir respirar melhor, né? E vou afastar os curiosos. Não adianta nada eu levar a vítima para fora do espaço confinado e ficar todo mundo aglomerado ali, todo mundo em cima da vítima. Então ela precisa respirar, precisa de oxigênio. Então leva ela para fora do espaço confinado e afasta os curiosos. Vou procurar manter essa vítima deitada com a cabeça mais baixa com o corpo. Então
normalmente, né, deita essa vítima no chão e aí coloca os pés dela, né, em cima de uma cadeira, em cima de um banquinho ali, né. Isso vai fazer com que a circulação sanguínea e de oxigênio melhorem, né, para a vítima, o que vai fazer com que ela volte mais rápido. E aí afrouxar as roupas também. Às vezes a vítima está com uma camisa mais apertada, está de gravata ali, né? Então, né, uma camisa de botão, então eu vou afrouxar um pouco as roupas ali, né, para que ela consiga ter uma respiração melhor. E aí, normalmente, de 3 a 4 minutos aí, até menos que isso, essa vítima já vai retornar, ela já vai voltar, né? Passou disso, é porque já é um problema maior, então realmente ela está inconsciente ali, então a gente tem que investigar o porquê ela não voltou, né? A gente já precisa fazer essa verificação, ver se tem batimento, né? Se tem respiração, né? Mas normalmente a vítima de desmaio, no máximo aí, até 3, 4 minutos, ela já vai retornar. Então, retiro ela para fora do espaço confinado, mantenho em um local arejado, afasto os curiosos, mantenho, né, a sua cabeça mais baixa que o restante do corpo, então coloco os pés da vítima ali em cima de uma cadeira, de um banquinho, para que fique mais elevado e isso vai melhorar a circulação. E aí essa vítima vai estar retornando. Então, essa vítima acordou, normalmente ela está meio perdida ali, né? Não está muito consciente, o que aconteceu, onde que eu estou? Então, às vezes ela vai querer estar levantando, então ainda aguarda um pouquinho, né? Deixa ela sentada no chão ainda ali, né? Então senta no chão, espera alguns minutos ali para ela ir retornando, né? Verifica ali a cor da vítima, se ela não está muito pálida ainda, como é que ela está, deixa ela sentada por alguns minutos, depois auxilia ela a se levantar e aí senta ela num banco, senta ela numa cadeira e aguarda o atendimento médico, né? Aguarda, porque isso precisa ser investigado, né? Por que teve esse desmaio? Qual foi o motivo? Foi uma intoxicação? Foi uma asfixia? Alimentação inadequada? Algum problema que essa vítima já tenha mesmo? Então, todo desmaio vai precisar ser investigado, né? Essa vítima não pode, desmaiou, não, é normal, tranquilo, e volta a trabalhar normalmente. Não, vai precisar ser investigado. Então a gente vai aplicar essas técnicas para melhorar as condições da vítima. Então, colocar ela num local arejado, com a cabeça mais baixa que o restante do corpo, né? E aí a gente vai aguardar, normalmente ela vai voltar, então deixa ela quietinha ainda mais um período ali, senta ela no chão mesmo, aguarda alguns minutos, depois auxilia ela a estar sentando num banco, numa cadeira e aguardar o atendimento para investigar o que foi a causa desse desmaio aí. Então não precisa ficar chamando a vítima, batendo na cara dela, jogando água na cara, que tudo isso aí não contribui, né? Não vai ajudar em nada, né? Então, às vezes é mais importante a gente saber até o que não fazer do que o que fazer, né? Para não estar fazendo procedimento errado e acabar piorando a situação. As hemorragias a gente pode ter interna e externa, né? Então, é a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, artérias, veias e capilares. Toda a hemorragia deve ser controlada imediatamente. A hemorragia abundante e não controlada pode causar a morte em 3 a 5 minutos. Então, se eu não fizer um controle rápido dessa hemorragia, tiver um sangramento muito grande, essa vítima em poucos minutos aí pode vir a óbito. Então, o nosso corpo humano ali, normalmente de 5 a 6 litros de sangue, ou mais ou menos aí 7% do nosso peso. A gente pode perder até 15% sem nenhum efeito imediato. Acima disso, o pulso torna-se mais rápido e começa a sentir tonturas, irritação ou frio, né? Então, acima de 15% dessa perda de sangue aí,
normalmente os problemas vão ser maiores. Então, se a vítima está com algum sangramento, né, com alguma hemorragia, a gente precisa imediatamente procurar estancar esse sangramento, né, quando é uma hemorragia externa, uma hemorragia aparente. Às vezes pode acontecer uma hemorragia interna, né, e aí a gente não vai conseguir fazer essa avaliação. Então a gente precisa tomar, né, muito cuidado também, né? Então a gente vai verificar alguns sintomas aí decorrentes da hemorragia. Primeiro, da hemorragia externa, né? Então a gente vai ter ali um sangramento visível, né? A gente consegue ver aquele sangramento que está no braço, está numa perna, enfim, a gente está vendo o sangue ali. O nível de consciência variável decorrente da perda sanguínea, então vai depender muito aí de quanto de sangue aquela vítima já perdeu, né? Ela pode estar mais ou menos consciente, vai depender dessa quantidade de sangue aí que já foi derramado, que já foi perdido. Palidez da pele e mucosa, então isso é outro sintoma comum também. Quando a vítima está perdendo sangue ali, é normal que a pele fique embranquecida ali, né? Que a gente tenha uma palidez provocada, a gente está perdendo sangue ali, então isso acontece de forma natural, né? Nesse atendimento para hemorragia externa, o ideal é estar cobrindo o local, né, usando um pano limpo, uma compressa de gaze com faixas. Se possível, elevar o membro que está sangrando e não utilizar qualquer substância estranha para cobrir o sangramento. Então, a gente tinha antigamente algumas orientações aí, né, para se fazer torniquete, né? O que é o torniquete, né? A gente colocar uma faixinha no local ali, com um pedacinho de madeira e tá torcendo ali para estancar o sangramento, para parar a circulação. Isso não é mais recomendado, porque acontece que às vezes demorava para ter um atendimento e aí a gente cortou aquela circulação ali. Então, ok, a gente estancou o sangramento, porém aquela parte do membro que não está recebendo sangue ali, normalmente acabava necrosando e aí tinha que ser amputado. Então, hoje em dia a gente não recomenda mais o uso do torniquete. O que a gente vai fazer então? Com uma gaze ou um pano limpo. Então lembra que a gente falou, né? Se eu não tenho a gaze no local, se eu não tenho equipamento próprio, eu vou improvisar. A técnica vai ser a mesma. Então, com uma gaze ou com um pano limpo, eu vou cobrir o local do sangramento, né? E vou pressionar ali, né, para tentar conter aquele sangramento. E aí eu vou colocando, encharcou aquela gaze, encharcou aquele pano, eu coloco outro por cima. Encharcou, eu coloco mais um por cima. Eu nunca retiro. Por quê? Na hora que chegar lá no hospital, o médico vai avaliar. Já tem 3, 4 gases, 4 panos encharcados aqui. Ele vai conseguir identificar, né, a quantidade de sangue perdido já por aquele paciente, por aquela vítima. Então, é sempre colocar um pano limpo, né, uma gaze limpa e pressionar, né? A partir do momento que vai encharcando, a gente vai colocando outros panos limpos, outras gases limpas no local, né, e mantém sempre pressionado. Se for possível, manter o membro elevado, né? Então eu estou com sangramento no braço aqui, eu vou, né, colocar o pano limpo ali com uma faixa e manter esse braço elevado, porque eu vou diminuir, né, a circulação sanguínea aqui. Eu não vou cessar, eu não vou fazer o torniquete, que aí esse braço pode necrosar, mas eu com o braço elevado aqui, eu diminuo essa circulação sanguínea, então a gente consegue controlar melhor esse sangramento. E aí eu não vou colocar nada em cima, né? Às vezes a gente escutava falar também, joga açúcar no sangramento, joga pó de café, qualquer coisa. Isso também é lenda, né? A gente não deve colocar nenhuma substância no local.
Única e exclusivamente a gente vai estar colocando um pano limpo ali, pressionando, se possível, elevando o membro. Só isso, né? E óbvio, aí a gente vai chamar o atendimento especializado. Vamos chamar o resgate, o SAMU, o bombeiro, para dar sequência, né, nesse atendimento. Então não precisa fazer torniquete, não precisa colocar nenhuma substância no local. Apenas cobrir esse local com um pano limpo e pressionar, se possível, mantendo o membro elevado. Isso já vai estar ajudando e muito aí essa vítima que está com uma hemorragia externa, né, que está com um sangramento grande. Então a gente precisa tomar muita atenção, porque esse sangramento aí, rapidamente, se a gente não fizer o controle, pode levar a vítima a óbito. Então a gente precisa procurar fazer esse controle aí, sempre com muito cuidado, utilizando luvas, né, para não ter esse contato direto aí com o sangue da vítima, né, procurar evitar esse tipo de situação. Na hemorragia externa, né, então ali ainda, né, a maneira da gente fazer esse estancamento, então, né, ou tá colocando um paninho limpo, uma gaze ali em cima do local para estar controlando esse sangramento. Se possível, eu coloco então uma atadura, coloco uma faixa ali para segurar esse paninho no local, essa gaze no local, né? E também vou cobrir o acidentado ali para evitar o choque, né? Então ele começa a perder temperatura, né? A gente percebe que a vítima perdendo sangue vai começar a suar frio. Então a gente vai cobrir a vítima ali, aguardando o atendimento especializado. Então, procedimento básico e simples ali. Colocar uma gaze, um pano limpo, né, no local, pressionando, se possível passar uma atadura, uma faixa ali para manter o local pressionado, e se possível manter esse braço, essa perna que está sangrando um pouco mais elevado para diminuir a circulação. Isso vai facilitar nesse controle dessa hemorragia. No caso de queimaduras também existe muita lenda, muita recomendação equivocada. Então vamos ver aqui o que é uma queimadura, os seus sintomas e a forma correta de fazer o tratamento. Então a queimadura é uma lesão produzida no tecido de revestimento do organismo, ou seja, na nossa pele, por agentes térmicos, elétricos, produtos químicos e radiação ionizante, e também animais peçonhentos. Então, a queimadura pode ocorrer por diversos motivos, não somente pelo fogo, Então, o choque elétrico, o produto químico, um animal peçonhento também podem provocar uma queimadura. E aí a gente pode encontrar alguns graus dessa queimadura, Normalmente aí a gente tem de primeiro, segundo e terceiro grau, que basicamente é a profundidade dessa queimadura, Até que camada da nossa pele ela atingiu. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a gente acaba ouvindo no dia a dia aí muita coisa equivocada, Então a pessoa acaba falando: tem que colocar gelo, tem que colocar pasta de dente, pó de café, babosa, pomada, creme, enfim, a gente ouve muitos absurdos aí, Todo mundo vai ter uma receitinha aí para queimadura. Aqui vai uma dica importante, Tudo que você colocar em cima da queimadura daquela vítima, a hora que chegar lá no hospital, ela vai sofrer ainda mais. Por quê? Vai ser necessário fazer uma raspagem daquilo. Então, essa vítima vai estar lembrando de você naquele momento. Pode ter certeza. Tudo que eu colocar em cima ali pode estar infeccionando o local, causando uma inflamação. Por mais que seja um creme hidratante, uma pomada, um pó de café, qualquer coisa, babosa, pasta de dente,
né, gelo, tudo isso vai prejudicar o local, ao invés de ajudar. Então, eu não vou fazer nada disso. A gente vai ver, simplesmente eu vou refrigerar o local, eu vou hidratar o local com água fria. Não é água quente, nem água gelada. É água fria, ou seja, água natural, né? Não pode ser água gelada, aquela que sai do bebedouro, que a gente tem lá dentro da geladeira. É água natural. É a única coisa que eu vou colocar no local. Não vou colocar nenhum tipo de pomada, nenhum tipo de outro produto ali, pasta de dente, de creme, qualquer outra coisa. Tudo isso vai ser prejudicial para aquela queimadura. Não vai ajudar em nada e ainda só vai causar mais sofrimento na vítima, porque chegando lá no hospital, isso vai ter que ser retirado. Então, é só água. Deixar lá embaixo da torneira 4 ou 5 minutos ali com água corrente para manter umedecido o local, hidratado o local. Então, como a gente falou, ela tem em 3 graus aí. Em primeiro grau, atinge somente a epiderme, né, a primeira camada da pele. E aí a gente vai ter dor no local e vermelhidão da área atingida. Então, normalmente é uma queimadura mais leve. Como exemplo, aí pode ser a própria queimadura solar, né? Quando a gente vai para a praia lá, a gente fica com a pele vermelha, ardendo um pouquinho. Então, é uma queimadura de primeiro grau, atinge a primeira camada da pele. A gente vai ter a queimadura de segundo grau, então já é um pouquinho mais profundo aí, né? Atinge a epiderme e a derme, então primeira e segunda camada da pele, e apresenta dor local, vermelhidão e bolhas d'água. Então, em algumas situações também, aquela queimadura de praia lá, quando ela é um pouquinho mais profunda, né? Ela causa bolhas também. Então já é uma queimadura de segundo grau, né? E é uma dica importante, não furar essas bolhas também, né? Essas bolhas são uma proteção da nossa pele. De forma natural, né, ela vai ser removida a partir do momento que aquele pedaço de pele, aquele tecido for recuperado, aquela bolha vai ser desfeita. Então, essa bolha é uma proteção. A partir do momento que a gente fura ela, esvazia essa bolha, a gente está prejudicando essa recuperação da pele e também dando espaço aí para que germes, bactérias infeccionem aquele local. Então, nunca se deve furar bolhas, né? Isso é uma proteção natural do nosso corpo, do nosso organismo. E aí as queimaduras mais graves de terceiro grau, que atingem a epiderme, derme e alcançam os tecidos mais profundos, né? Então, normalmente a gente já vai ter a vermelhidão da pele, vai ter bolha, né? E podendo chegar até nas partes mais profundas, podendo chegar até no osso. Normalmente, quando a gente já sente aquele cheiro de carne queimada, mesmo carne humana queimada, eu já presenciei alguns casos assim, de choque elétrico, né, que tem essa queimadura. Então realmente vai lá no tecido mais profundo, chega até no osso mesmo da vítima. Então é a queimadura mais grave, que pode acontecer por fogo, pode acontecer por choque elétrico aí, né, por outras situações também. Então, a queimadura é algo que a gente pode se deparar em espaço confinado aí, porque em alguns espaços confinados a gente tem uma atmosfera explosiva ali, né? A gente pode ter um incêndio, uma explosão, né? A gente tem uma atmosfera inflamável no local. Então a gente precisa saber o que fazer para tratar essa queimadura e o que não fazer para não piorar a situação também. Então, quais são as recomendações aí para esse atendimento? Isolar a vítima do agente agressor, ou seja, né, retirar lá de perto do fogo, né, da descarga elétrica que ela tá tomando ali ou já tomou. Diminuir a temperatura local, banhando com água fria. Então, né, é a recomendação. Queimadura em qualquer parte do corpo ali,
sempre estar utilizando a água, né, natural, ali em temperatura natural, né, no local. Só um ponto de atenção aí, né, é que se for uma queimadura por produto químico, a gente precisa avaliar se aquele produto químico não vai reagir com água, né? Então, existem alguns produtos que eles vão reagir, então eu vou acabar piorando a situação. Então, quando for queimadura de produto químico, liga um sinalzinho de alerta aí para avaliar se realmente eu posso utilizar a água. Em alguns casos, nem a água eu vou utilizar. Mas para queimadura com fogo, aí, outros tipos de queimadura, a gente vai estar hidratando o local. Então, deixo a água corrente ali por uns 3, 4, 5 minutos no local para estar hidratando. Se possível, retirar parte da roupa que esteja queimada, anéis e pulseiras, para não provocar estrangulamento ao inchar. Então, é muito comum, né, quando a gente tem uma queimadura, que esse local acabe tendo um inchamento. Então, tomar muito cuidado com pulseiras, com anéis aí. Então, se possível, está retirando. E outro ponto importante, né, é a nossa roupa. Então, às vezes, essa roupa vai grudar no local da queimadura. Então, tomar muito cuidado também para fazer essa retirada. Não tá puxando a seco, né? Que você pode estar retirando até pele da vítima junto. Então, precisa hidratar, molhar o local ali, para que com cuidado você consiga retirar essa roupa, né? A gente tem alguns tipos de tecido aí que vão ser mais prejudiciais, né? Então, cetim, alguns tipos de tecido que vão grudar mais na nossa pele. Então, da mesma forma que outros vão proteger um pouco mais. Então, tomar muito cuidado nesse momento também para não estar machucando ainda mais a vítima, né? Então, manter o local umedecido também. Se for possível retirar, ok, mas se está muito grudado, está complicado ali, então só mantém o local umedecido ali, hidratado, né? Para não ficar seco ali, né? E aguarda o socorro especializado. E aí, como a gente falou, né, nunca se deve fazer furar bolhas, colocar gelo, aplicar medicamentos e produtos caseiros. Tudo isso só vai prejudicar essa queimadura. Eu estou colocando o gelo ali, o gelo também vai queimar, não vai me ajudar. E eu furando bolha, eu estou tirando essa prevenção natural do nosso organismo, né? Estou abrindo espaço ali para germes, para bactérias infeccionarem o local. E qualquer outro tipo de produto que eu colocar ali, vai precisar ser removido posteriormente. É uma pomada para assadura, não é própria ali para queimadura, vai ser retirado, vai fazer essa limpeza. É um creme hidratante, mesma coisa. Então, muito cuidado, né, com essas lendas, com esses procedimentos que às vezes a gente acaba ouvindo, que vinha lá dos tempos antigos, lá que tem que colocar pasta de dente, que refrigera, pó de café, enfim, tudo que a gente colocar ali só vai prejudicar ainda mais aquela vítima. Então, a única recomendação é a água corrente ali no local, hidratar bem, refrigerar ali com água natural, né? Não pode ser água quente, que óbvio vai prejudicar também, nem água gelada, que vai queimar. Então, a água natural corrente ali, hidratando o local, e aí levar também para o atendimento especializado, né? Lembrando daquele pontinho de atenção quando for queimadura com produto químico. A gente precisa avaliar se realmente eu posso estar utilizando água ou não.